Boa tarde. Está no ar mais um J5, aqui na nossa na TV Causa Operária, 24 horas. Hoje comigo, Thiago Assad, aqui de Mato Grosso do Sul, e direto de Paranaguá, o companheiro Emanuel Lobo. Tudo bem, Emanuel? Beleza, boa tarde, Thiago. Boa tarde aos companheiros que estão nos acompanhando aí na Causa Operária TV. Obrigado a você que já está acompanhando. Vamos pedir para que você nos curtir e compartilhar esse programa, aumentando assim o alcance da imprensa operária, independente e revolucionária. Não deixe também de tornar-se, de inscrever. Nós conseguimos aqui recentemente bater a meta inicial de 90 mil inscritos e agora buscamos a meta de 100 mil inscritos e contamos com a sua colaboração para atingir essa meta. Por isso, gostaríamos de pedir também apoio. Considere também tornar-se membro da TV Causa Operária e contribuir financeiramente também com esse canal que fundamenta a sua existência na defesa dos interesses populares, interesses dos trabalhadores, e por isso não é e nem jamais vai ser sustentado pelos banqueiros da burguesia, que nós vamos denunciar já a partir de agora, porque temos muitas notícias aqui, né, Manuel? Aqui, além da matéria da chat, é o nosso J5 dessa quarta-feira, dia 17 de março. Temos também a primeira notícia da pauta, que é já um ataque muito duro do governo golpista de Jair Bolsonaro e do seu Ministério da Economia. Retomar aqui o programa de ataque aos trabalhadores para a redução do salário de 3 milhões de trabalhadores, com a de corte dos contratos e até uso aqui do FAT para financiar o programa de assistência ao auxílio emergencial. Você tem mais detalhes, Manuel? Exatamente, de forma totalmente cínica, né? O programa que foi chamado no passado aí como Programa para Preservação dos Empregos, né? Ficou aí expresso na medida provisória 936 do governo federal e depois foi convertido em lei, né? Permitiu que os empresários, os capitalistas usassem a pandemia, né, como um pretexto para reduzir o salário dos trabalhadores, reduzir a jornada com redução de salário, né? Você vê que é o oposto do que nós, por exemplo, do Partido da Causa Operária defendemos, né? Da redução da jornada sem redução do salário. Os patrões reduziram a jornada e os salários, né, baseado na lei do Bolsonaro, e também com isso suspenderam o contrato, né, de milhões de trabalhadores. Dessa vez, o que o governo está fazendo, Thiago, é retomar, né, esse programa, né, com outro nome, né, mas com o mesmo fundo, né, o mesmo objetivo, que é o de assaltar ainda mais os trabalhadores, né, durante a pandemia, para favorecer os capitalistas, né? Então, segundo as informações aqui da própria imprensa burguesa, né, a nova rodada do programa, que permite às empresas cortarem jornada e salário e suspender os contratos de trabalho, deve ter um custo total entre 5,8 bilhões e 6,5 bilhões para o governo responsável por pagar um benefício emergencial aos trabalhadores. A estimativa considera que 2,7 milhões e 3 milhões de acordos serão firmados entre patrões e empregados nas duas modalidades, segundo informações aqui do estado de São Paulo, né? Para explicar rapidamente, né, de forma resumida, a ideia do governo Bolsonaro, né, ao reduzir a jornada, reduzindo o salário, era de que aliviar, né, que o patrão pagasse essa parte do salário, né, proporcional aí à redução, e que, para compensar o fato do trabalhador ter tido o salário reduzido, o governo pagaria a diferença, né? O fato é que esse era o pretexto, né, para dizer que a medida se tratava de manter os empregos. O fato é que a medida foi utilizada, né, em larga escala para que os patrões suspendessem o contrato de trabalho, né, e deixassem os trabalhadores em casa, né, com uma mão na frente e outra atrás, né? Então, uma porta aberta aí para as demissões com a cobertura do governo federal, né? Novamente a mesma medida,
né? Só que numa situação em que o país está numa crise ainda pior do que quando foi aprovada essa medida ano passado, né? Então, isso daí mostra que os capitalistas não estão nem aí, né? Que os golpistas estão lá justamente para fazer da pandemia um pretexto para atacar ainda mais os trabalhadores. É contigo, Thiago. Obrigado. Então, a gente viu aqui as imagens da organização desse verdadeiro assalto às trabalhadoras ali na Câmara dos Deputados, que aprovou, que está aprovando agora essa retomada do programa. E uma coisa que fica muito evidente é da medida concreta do fracasso, sim, fracasso entre aspas, dessa medida de ataque aos direitos dos trabalhadores com a desculpa de empregos, que na verdade não preservou emprego nenhum. Nós vimos uma explosão de emprego no Brasil. E mais uma vez essa demagogia vai sendo feita, mas o que tem de concreto mesmo é a preservação dos interesses dos patrões, dos capitalistas, contra que vão ganhando, vão aumentando aqui seus lucros, né, vão aumentando sua margem em cima do trabalho da classe trabalhadora, que não teve nenhum benefício com as medidas adotadas pelo governo federal para mitigar aqui os efeitos da crise, que na verdade não foram feitos nada, quando a gente olha os resultados. E um desses efeitos também, fonte de nada feita pelo governo federal, foi aliás, aqui não foi, na verdade, aqui houve sim uma ação do governo federal no sentido de privatizar a Petrobras e atacar duramente essa importante cadeia que é a dos petroleiros, mas os trabalhadores agora já estão revidando aqui, se mobilizando para enfrentar as medidas do governo golpista. E a informação que temos aqui, vinda direta da Federação Única dos Petroleiros, é que já contam com 11 dias, acredito que 13 dias agora, de greve nas regionais para a defesa dos empregos dos petroleiros. É isso, Emanuel? Exatamente, né? A greve que começou, Thiago, na Bahia, né, devido à privatização da RLAM, né, a refinaria Landulfo Alves, a segunda maior refinaria do país, né, ela nesse momento se espalha aí, por vários estados, né, e ela tem como questões centrais, né, a luta pelos próprios empregos, né, que vão ser destruídos aí pela privatização, e também pela questão da segurança, né? A categoria dos petroleiros ela foi bastante afetada pela questão da pandemia, né? Dado que os petroleiros eles trabalham, né, em unidades, sejam elas terrestres ou sejam elas nas plataformas, né? Em que são unidades que aglomeram os trabalhadores, que não tem todas as condições de segurança para a atividade laboral, né? Então, nesses 12 dias, os petroleiros de diferentes regiões, né, espalhados aí por todo o país, estão denunciando o impacto das privatizações do sistema Petrobras, né? É preciso aqui lembrar, Thiago, que por mais que não tenha conseguido privatizar a estatal como um todo, né, o governo Bolsonaro vem adotando, né, a política de fatiar as estatais, né, privatizar as estatais por partes, né? Então, como a privatização das estatais precisa passar pelo Congresso, né, das empresas mãe, digamos assim, como a Petrobras, né, o governo Bolsonaro, em conluio aí com o STF, né, conseguiu uma liberação do STF para que a privatização das subsidiárias, né, ou seja, das empresas filhas aí, das estatais, pudessem ser privatizadas sem passar pelo Congresso, né, ou seja, foi assim que o governo Bolsonaro começou, né, a atacar as estatais, digamos, pelas beiradas, né? No caso da Petrobras, isso acontece através das refinarias, da BR Distribuidora, da participação que a Petrobras tem em várias outras empresas, aí, como era o caso também do gasoduto Brasil-Bolívia,
né, e uma série de outros ativos que a Petrobras conquistou ao longo de anos, né, do investimento público, e agora os golpistas estão entregando de mão beijada a preço de banana para os capitalistas, né, para a iniciativa privada. Então, a greve dos petroleiros, né, ela tem como objetivo denunciar, né, esse ataque de morte contra a empresa, né, e também a piora das condições de trabalho, né, os riscos dos acidentes, né, sejam eles ligados ao próprio setor do petróleo e gás, mas também do avanço do coronavírus nas instalações da empresa, né. Então, as informações aqui da FUP, trabalhadores de 4 estados participam do movimento desde o último dia 6 de março, né, quando os petroleiros da refinaria Landulfo Alves, como eu falei, começaram a greve na Bahia, né. Desde então, a categoria vem atendendo ao chamado das paralisações feito pelos sindicatos da Federação Única dos Petroleiros, também no Amazonas, no Espírito Santo e em São Paulo, né. Então fica aqui o nosso apoio à greve dos companheiros petroleiros, né, o setor de ponta aí da classe operária, e que precisa, né, se mobilizar para impedir a destruição da Petrobras, que não é um problema só dos petroleiros, é um problema que diz respeito a todos nós brasileiros, né? Tiago? Todos nós brasileiros, todos nós brasileiros, que a Petrobras é uma conquista histórica da população, do povo brasileiro, né? Resultado de muitas lutas populares, e é um importante instrumento aqui do desenvolvimento nacional. E essa política de fatiamento que você mencionou, né, Manuel, a gente viu, por exemplo, que uma das consequências também foi a perda a perda da Fafem, que poderia hoje estar aqui produzindo oxigênio para a população. A gente está vendo o desabastecimento disso e a crise que está provocando no combate ao coronavírus. E esse instrumento que nós dispunhamos foi perdido aqui pela política golpista, e isso reforça aqui também, a gente viu que os trabalhadores reforça o nosso apoio à mobilização dos operários petroleiros da Petrobras, que estão em choque direto com a política, um dos pontos principais aqui da política do golpe de Estado que derrubou a ex-presidenta Dilma Rousseff, prendeu o ex-presidente Lula, interviu nas eleições de 2018, e que dos alvos principais justamente é a Petrobras. Por isso, todo o apoio aqui tem que ser prestado pela esquerda aos trabalhadores petroleiros na luta deles contra o imperialismo e contra o governo golpista, e que também tem provocado uma série de ataques contra esses trabalhadores também por parte do governo. O Teto da Bahia denuncia que cerca de 80 trabalhadores já foram contaminados, né? Ou seja, eles estão enfrentando aqui uma situação muito adversa também com a pandemia, por isso todo o nosso apoio à luta dos companheiros petroleiros contra o governo e o imperialismo também que sustenta esse governo. E o imperialismo e a direita golpista também vem se manifestando agora vem se manifestando no sentido de retomar aqui os ataques contra o presidente Lula. Aqui a notícia que saiu na portuguesa é de que os ex-presidente Lula são mantidos aqui, bloqueados, mesmo depois que os processos do ex-presidente Lula saíram da Lava Jato do Paraná e foram para o Distrito Federal. Você tem mais informações, Manuel? Exatamente. A burguesia, né, a gente viu aí, sofreu uma derrota parcial na questão da restituição dos direitos políticos do ex-presidente Lula, mas obviamente que ela não ficou, né, no dia seguinte, a choradeira que a gente viu nas redes sociais naquela segunda-feira, né, a burguesia passou para uma postura bastante agressiva aí, no sentido de reverter, né, a anulação dos processos da Lava Jato, que restituiu os direitos políticos do ex-presidente Lula, né? Então, dessa forma, né, o Fachin, a gente explicou isso daí, né, alertou que não era para era para comemorar, obviamente, né, isso é fruto
da luta contra o golpe de Estado, mas para evitar excessos, né, para não ter nenhuma euforia aí, dado que, como o próprio Arthur Lira, né, Thiago, naquela semana ele denunciou, ele ironizou, né, eu não entendi se o Fachin absolveu o Lula ou absolveu o Moro, né, segundo o Arthur Lira, o Lula até merecia, mas o Moro nunca, né, jamais. Então, essa ridicularização que o golpista e presidente da Câmara fez do judiciário também golpista, né, ela desnuda, né, o que estava em jogo, né. O Fachin, ele não fez isso para, diferente do que os bolsonaristas, né, inclusive aqui em Curitiba, Thiago, pensaram, né, indo até a casa do Fachin protestar contra a decisão dele. A decisão do Fachin não teve como objetivo livrar o ex-presidente Lula, mas sim acobertar o ex-juiz Sérgio Moro e tentar salvar a Operação Lava Jato, né. Então, nesse momento aqui, o que a burguesia está fazendo, né, o que o próprio Fachin fez, foi anular as sentenças, mas remeter os processos do ex-presidente Lula para serem iniciados em outra vara federal, né, nesse caso a vara da Justiça de Brasília, né, em que um outro juiz golpista, né, um Sérgio Moro aí desconhecido, né, um Sérgio Moro 2.0, vai pegar os processos do Lula e vai tomar decisões, né, tão técnicas e tão arbitrárias quanto as que o Moro tomou, né? Então, o que fica claro é que é uma manobra da burguesia, né, para que eles tiveram que dar esse passo atrás e conceder os direitos do Lula, né? Um setor da burguesia fez isso, mas existe uma disputa aí dentro do próprio bloco golpista, no sentido de reverter, né, os direitos políticos do Lula, caçá-lo novamente, para impedir ele de ser candidato, né? Essa é uma das manobras que está colocada nesse momento. Não é por acaso, Thiago, que vários setores da burguesia, aí, como o próprio general Mourão, né, o vice-presidente golpista, o golpista Amora, aí, Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, né, o príncipe do PSDB, e outros elementos da direita até falaram tranquilamente sobre a questão do Lula, né? O próprio Mourão falou de forma totalmente cínica, né, que se o povo escolhesse o Lula, tudo bem e tal, mas na verdade é porque eles estão contando, né, eles que são pessoas diretamente ligadas à burguesia, eles estão contando que a burguesia vai dar um jeito de tirar o ex-presidente Lula das eleições. Então, nesse sentido, eles não precisariam se preocupar, né? Então é preciso ficar atento, né, como o próprio companheiro Rui falou, né, e a gente tem denunciado sistematicamente a tentativa de tirar o ex-presidente Lula das eleições de 2022, né, e de impedir ele de participar do processo político. É um terceiro golpe de Estado, né, e precisa ser combatido desde já, né. Então, o primeiro golpe de Estado foi a derrubada, né, ali da presidenta Dilma em 2016, né, quando se abriu aí toda uma ofensiva da direita, né, colocou o governo Temer com um programa totalmente neoliberal, né, um programa que o Bolsonaro continua seguindo nesse momento. Depois teve uma segunda parte do golpe de Estado, né, o segundo golpe de Estado, que foi a retirada do ex-presidente Lula das eleições de 2018, né, através da sua condenação, prisão e cassação, todas fraudulentas, né? E agora nós estamos de novo numa situação muito semelhante à de 2018, Thiago, em que o Lula é a peça-chave das eleições, né? É o representante principal de todos aqueles que foram as principais vítimas do golpe, né? Ou seja, toda a população brasileira, que enxerga no ex-presidente Lula uma alternativa aos golpistas, né? Não é por acaso que a burguesia não quer o Lula de jeito nenhum, né? É preciso aqui evitar, né, Thiago, os distracionismos, né? O próprio companheiro Rui falou isso na análise no 247, de que nesse momento vão ser dados vários sinais de setores da própria burguesia, né, e da esquerda, no intuito de que não é que a burguesia não quer o Lula de jeito nenhum, mas sim que a burguesia até poderia aceitar o Lula, né? Então tem a declaração do Delfim Neto falando que votaria no Lula, tem a declaração do Mourão, tem a declaração do Rodrigo Maia falando que preferiria o ex-presidente Lula ao Bolsonaro. Enfim, tem várias declarações aí de setores golpistas que não se arrependeram, nem esqueceram aquilo que fizeram, né, mas que estão dando esse tipo de declaração, né, que cumpre o papel
de confundir o panorama, né? Então, de dar aquela ideia, inclusive de setores da esquerda, né, que o Lula não deveria ser apoiado, porque o Lula fez conciliação de classes e esse tipo de coisa, né, que nós, por exemplo, do PCO, nunca defendemos, né, e não vamos defender também agora. Né? O apoio ao Lula tem que ser no sentido da mobilização dos trabalhadores, né? Não uma questão meramente eleitoral, né, mas sim utilizar dessa expressão eleitoral, né, que o ex-presidente Lula representa claramente no país, para mobilizar os trabalhadores contra o golpe de Estado. Né? E essa tentativa aí que está se articulando de tirar novamente o ex-presidente. É isso aí, Thiago. Com você. Justamente a gente viu aqui imagens do ex-presidente e a manobra no mínimo tem que acender o sinal de alerta para a população e para a esquerda de conjunto, mas sobretudo para os mais afetados pelo golpe, né? A tranquilidade com que eu estou tratando o caso, né? O fato do Rodrigo Maia, do Mourão, de toda a corja golpista, inclusive o famigerado Fernando Henrique Cardoso aí, lembrado pelo companheiro Manuel, que se eles estão tranquilos desse jeito é porque por maior que seja, mais importante que tenha sido a vitória da reconquista, muito longe ainda de se configurar uma vitória mais decidida na luta contra o golpe, e certamente a direita já está se mobilizando aqui para a sua próxima jogada, o que reforça também a importância de uma superação de um certo sectarismo por parte da esquerda, no sentido de entender que os mais revolucionários não devem apoiar o Lula porque ele adotou uma determinada política que não se traduziu efetivamente numa revolução, mas ainda assim, diante do choque fundamental que está posto aqui entre o imperialismo e a população que se manifesta na candidatura do ex-presidente Lula, importantíssimo aqui que a esquerda e a vanguarda revolucionária e toda a população, toda a esquerda e todas as organizações de esquerda fechem em questão nessa candidatura do Lula, impulsionem aqui a frente única por Lula presidente, que é a forma mais segura, mais acertada da gente levar adiante essa radicalização, essa luta contra o golpe, né? Na medida em que, independente de determinadas políticas que nós do PCO ou alguma organização defenda, independente disso, é através do Lula que se manifesta a ação da população, a resistência do povo brasileiro e da classe trabalhadora à política golpista que vem produzindo toda essa sequência aqui de ataques contra o país e os trabalhadores que a gente tem noticiado até agora. E um desses ataques que estão sendo feitos também e que já denotam uma radicalização por um outro lado da direita, e Resende, no Rio de Janeiro, inclusive alertando para a possibilidade disso acontecer, não é isso mesmo ou não? Exatamente. Aqui é um detalhe interessante, Thiago, porque parece, por vários motivos, que nós estamos voltando para 2018, né? Vários elementos da situação política presentes em 2018, né? Como a polarização, né? Essa disputa que se expressava nessa disputa eleitoral, né? Na atração que a candidatura do ex-presidente Lula tinha diante da população contra os golpistas, né? Naquele momento contra o governo Temer, né, e o Bolsonaro, que ainda era apenas um candidato, né, não era o governo, assim, ainda tinha outros candidatos da direita e tal, a burguesia não tinha claramente feito a sua escolha ainda em torno do Bolsonaro. O Bolsonaro era uma carta na manga, né, das demais que a burguesia tinha, mas é preciso lembrar que foi nessa época que teve a intervenção militar no Rio de Janeiro, né, e essas operações
chamadas GLO, né, de Garantia da Lei e da Ordem, se reproduziram aí por várias regiões do país, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, né, no Rio Grande do Sul. E isso daí, obviamente, que não deve passar despercebido, né, deve chamar a nossa atenção, porque são exercícios, né, em que os militares, Thiago, eles se preparam não para combater nenhum inimigo externo, mas sim para combater, né, possíveis revoltas aí populares, né? Ou seja, os militares, na verdade, eles estão se preparando para a repressão de civis, né? Ou seja, da população, né, que obviamente que tende a se revoltar, dada a situação trágica e crítica do país, né? O número de desempregados, né? Saiu ontem aí mais um dado de que a Lava Jato liquidou a economia nacional, né? Teria tido impacto de quase 4% do PIB nacional, né? Fora os 4,4 milhões de desempregados que ela causou, né? Mais os 172 bilhões de investimento que deixaram de ser aplicados no país. Então, somado a isso, nós temos uma questão do coronavírus, né? O país está perto de atingir aí 3 mil mortes diárias, né? Só São Paulo, como a gente vai falar mais para frente, chegou perto de 700 mortes só no dia de ontem. Então, dada essa situação trágica, né? E o deslocamento da população em torno da candidatura do ex-presidente Lula, né? Agora habilitado com seus direitos políticos, faz com que a burguesia esteja se preparando aí para um possível cenário em que a repressão será direta contra a população, né? Então, a gente vê várias tendências, vários aspectos dessa tendência, Thiago, na situação política, né? Uma delas foi, como a gente denunciou, né, o aumento aí da perseguição judicial, né, e policial, né? Então, nas redes sociais. Né? Primeiro foi o deputado aí bolsonarista que foi preso, né, o Daniel Silveira. Né? A gente disse que isso era um precedente perigoso, né, e que independente dele ser um direitista, um bolsonarista, né, um fascista, não era um ataque contra os fascistas nem contra a extrema-direita, era um ataque contra os direitos democráticos da população. Né. Em seguida, eles atacaram um comediante de direita, né, o Danilo Gentili, aí, outro, esse daí já um bolsonarista disfarçado, né, mas também tão direitista quanto o Daniel Silveira, mas apesar de não ser deputado, já alguém de expressão nacional, apresentador de TV, né, com milhões de seguidores nas redes sociais. E assim começou, né, a famosa frase, Thiago, do pau que dá em Chico, dá em Francisco. Né? Então, foi começando com a direita, né, a gente falou que isso ia chegar, obviamente, que na esquerda. Né? Em seguida, não demorou muito para que isso fosse para os professores, né, da Universidade Federal de Pelotas e de uma universidade federal em Pernambuco, né, professores que criticaram o Bolsonaro, né, um deles nas redes sociais, e a professora de Pernambuco por ter colocado um outdoor chamando o Bolsonaro de genocida. Né. Então, daí teve a prisão do rapaz em Uberlândia, né, por ter feito um comentário na rede social, e agora, por último, a gente teve o caso do Felipe Neto, né, de um comediante que tem um verniz esquerdista, está procurando se reciclar, né, mas é também um bolsonarista e arrependido. Mas o fato é que isso mostra, né, um elemento que mostra como que a repressão ela está aumentando, né? E nesse caso essas operações aí das Forças Armadas elas só são uma continuação dessa tendência, Thiago. É uma ameaça muito expressiva mesmo contra a população. Pedi para a produção colocar uma foto que estava encaminhada aqui para mostrar que ilustra bem o que é essas operações de garantia lei e ordem. Estamos vendo aí soldados do Exército amedrontando aqui a população civil, né? E sem sombra de dúvidas trata-se de um cerco aqui se fechando no sentido de endurecer o regime de maneira muito mais decidida do que temos visto até o momento, o que coloca a necessidade da esquerda estar atenta. Um adendo só que eu gostaria de fazer, que esses casos, Manuel, a gente viu o Estado, temos matérias aqui no nosso imprensa, no Diário Causa Operária,
e também no nosso jornal Causa Operária, matérias referentes àquela ex-bolsonarista também, que foi abandonada por eles, a Sarah Winter, que já havia sido presa com base na Lei de Segurança Nacional, quer dizer, o regime político ele já estava ali se articulando naquele momento, através desses elementos descartáveis aí, para normalizar esses elementos de ataques que agora a gente está vendo que serve. Ainda não vimos até onde isso vai, eles já estão mostrando muito bem qual a verdadeira serventia da Lei de Segurança Nacional, que, como foi bem dito pelo companheiro, remete aqui ao dito popular que lembra que pau que dá em Chico também acerta Francisco, e quando o Francisco da esquerda, ele vem com isso, né? Mas vamos aqui também ver outra violência do regime político, que também, essa aqui já mais diretamente contra a população, sobretudo a classe trabalhadora, e que diz respeito à manchete aqui do nosso J5, porque depois da fase vermelha, a fase aí agora não sei que fase mais que o João Dória implementou em São Paulo, mas colocou uma fase lá que prevê medidas, ainda não foi muito bem estipulada isso, mas já está prevendo medidas muito mais duras, muito mais restritivas aqui nas circulações no estado de São Paulo para combater o coronavírus, combate que até o momento se mostrou absolutamente ineficaz sobre qualquer aspecto lógico e mensurável, mas ainda assim, nessa quarta-feira hoje, o governador científico João Dória está anunciando mais ataques aqui contra os direitos democráticos da população, com a desculpa de combater o coronavírus. Dessa vez vai, Emanuel? O Dória, que se colocou aí, né, todo momento como homem da vacina, como governador científico, ele tinha anunciado, né, que hoje, durante a tarde, falaria sobre possíveis novas medidas, entre aspas, aí, de enfrentamento à pandemia, né? Várias pessoas esperavam que o governo fosse endurecer, né, as medidas aí, e decretasse o lockdown, né? Na verdade, São Paulo, preciso dizer, Thiago, já tem uma espécie de lockdown, mas como esse nome pegou muito mal em todo o país, né, o governo ele falou nessa última leva que os governadores decretaram lockdowns, que ele mudou o nome, era medidas restritivas, alguma coisa, só para dizer que não era um lockdown, mas o fato é que ele colocou a polícia aí, e tanto a polícia do Dória quanto a guarda municipal aí, que também é a polícia, né, do Bruno Covas, né, os dois governantes científicos aí do PSDB, né, tem, como a gente tem visto aí nas redes sociais e tal, reprimido os pequenos comércios, né, inclusive festas em bairros periféricos e tal. Então, na verdade, já tem um lockdown em curso em São Paulo no sentido negativo, né, no sentido da repressão, né, no sentido de fechar os comércios que já estão aí prejudicados, né, por todo o tempo que ficaram sem trabalho na pandemia, né. O que o Dória, né, ele se incomodou com a insistência aí da imprensa, né, em perguntar se ele ia decretar um lockdown ou não, e ele falou que quem pauta as medidas do governo dele não é a imprensa, Thiago, mas seria o centro de contingência da Covid-19, seriam os cientistas, os 25 médicos, né, especialistas do Comitê de Contingência aí de São Paulo. Só que o fato é que, se a produção puder passar a imagem do metrô, o fato é que não tem medida científica nenhuma, né? As pessoas continuam sendo aglomeradas aí todos os dias, né? Inclusive virou piada na internet, né? Que já que você não pode fazer uma festa com 10 pessoas em casa, então o esquema é alugar um ônibus, né? O jeito é alugar um ônibus e fazer uma festa dentro do ônibus, porque no ônibus e no metrô você pode aglomerar trocentas milhões de pessoas que o vírus, não sei explicar exatamente por que, ninguém sabe, mas no metrô ele não atacaria as pessoas, Thiago, ele só atacaria
o cara pobre na favela que foi tomar uma cerveja e fazer um churrasquinho na laje. Né? Esse mesmo trabalhador, quando ele tem que se empilhar 5 horas da manhã no metrô lá da estação Sé, da estação da Sé em São Paulo, não pegaria o coronavírus, não teria o mesmo risco e tal. Então, obviamente que mais uma vez, né, faz parte dessa as medidas aí que o governo não acabou não anunciando um ainda maior endurecimento, mas a política de conjunto do governo Dória é uma demagogia total, né, que não tem nada a ver com o combate à pandemia. Pelo contrário, né, no final das contas, a gente viu aí com o São Paulo, né, ultrapassando 65 mil mortos, né, e na data de ontem, Thiago, atingindo quase 700 mortos, né, que não tem nada de científico. O governo Dória está aí justamente para aplicar a política da burguesia, né, com algumas pequenas diferenças do governo Bolsonaro. Né? Inclusive, é interessante notar, Thiago, como que o Dória, que tinha se colocado aí como o grande homem da vacina, essa propaganda meio que sumiu um pouco da imprensa burguesa e tal. O Dória tinha até ganhado uma capa na revista Isto É, né, como abraçando um monte de vacina, para dizer que ele era o grande cara das vacinas. Só faltava falar que ele que criou a vacina também. Mas agora parece que deu uma sumida, né, pelo fato de que não tem vacina no Brasil, né. A gente tem aí, hoje é dia 17, né, então fazem 2 meses hoje, né, do início da campanha de imunização do Dória, né, no último dia 17 de janeiro, né, foi iniciada a campanha de vacinação, entre aspas, iniciada, e de lá para cá a gente não conseguiu fazer com que a vacina atingisse, alguma dose pelo menos, atingisse sequer 5% da população, né? Se a gente for ver, inclusive, as pessoas que receberam 2 doses, né, ou seja, que estariam imunizadas, esse número cai para menos de 2% da população. Então, no final das contas, não existe campanha de vacinação no Brasil. Né? A gente viu, inclusive, que o governo Bolsonaro foi chantageado aí pelos norte-americanos a não comprar a vacina russa, né, Sputnik V, que estava disponível já no ano passado, né, em novembro, e poderia ter tido até 100 milhões de doses até o começo desse ano. Então, nesse caso, o Dória, como Bolsonaro 2, né, é o principal, junto com o Bolsonaro, genocida do país. Né? Um quarto das mortes aí, dessas quase 300 mil pessoas mortas no país, é de responsabilidade do governador aí, civilizado, democrata e científico, né? Na verdade, o fascista travestido João Dória. Né? É o vírus Macunaíma, né? Esse vírus ele só na hora nos deslocamentos dos trabalhadores ele não aparece, mas na hora da cervejinha depois do dia duro de labuta, e sim ele ataca, né? Enquanto isso, o Brasil, como disse o companheiro Manuel, vai atingindo hoje aqui, no último balanço, 282.400 vítimas fatais da pandemia, lembrando apenas que esses são os números que o sistema não pôde esconder, porque a defasagem aqui, a subnotificação, ela é muito grande, muito expressiva aqui, cerca de 50% das mortes não são notificadas dos casos, e eu continuo com uma média de testagem aqui de 133.879 testes para cada milhão de habitantes, o que é uma mixaria comparado com países como que a Índia, por exemplo, que testa 64 mil pessoas para cada milhão de habitantes, um país muito mais atrasado, inclusive, do que o Brasil. E quanto a isso, nada é feito em relação ao Dória. Muito mais do que o Brasil é a Rússia, que tem 794.630 para cada milhão de habitantes. E esse país recentemente é atacado aqui pelo presidente golpista também, né? Afinal de contas, ninguém em sã consciência pode falar que a eleição americana foi limpa, mas o presidente americano Joe Biden resolveu voltar suas cargas contra o presidente de maneira totalmente gratuita aqui, pelo que a gente está acompanhando, né, Emanuel? Chamou ele de assassino, não é isso?
Exatamente. A gente tem visto aí que, diferente do que vários esquerdistas propagaram, né, a imprensa burguesa e vários setores da esquerda trataram da mesma, muito semelhante ao que fazem com o Bolsonaro no país, de que era necessário se aliar com qualquer direitista, né, para combater o fascismo, né, o bolsonarismo. No caso dos Estados Unidos, era preciso aceitar até o demônio para impedir, né, a reeleição do direitista Donald Trump, né? Mas eis que o Biden assume, né? E o Biden, em menos de um mês, né, ele bombardeia o país e inicia guerra que o Trump, em 4 anos de mandato, não fez, né? Então, não que o Trump seja um progressista nem nada, ele é um elemento da extrema-direita, né? Um elemento menor aí do imperialismo norte-americano, mas o Biden ele se mostrou que vai ser muito pior que o Trump, né? E que vai fazer, inclusive, em um curto período de tempo, né? Coisas que o Trump até agora não conseguiu fazer, né? Então, essa ameaça contra a Rússia, né? Mostra claramente, né? A gente já tinha visto algum tempo atrás, Thiago, que não pelas palavras do próprio Biden, né? Mas por palavras aí de oficiais militares do governo Biden que ameaçaram a Rússia e a China de uma guerra nuclear, né? Agora, nesse caso, a declaração, obviamente, é muito mais contundente, né, desse oficial militar, mas a declaração do Biden vai no mesmo sentido, né? Não fala abertamente sobre guerra nuclear, mas anuncia, né, retaliação contra a Rússia, né? Nós não sabemos em que vai se dar essa retaliação, mas é interessante ver como que isso está relacionado com a questão da pandemia, Thiago. Pelo fato de que o relatório do Departamento de Saúde, né, dos Estados Unidos mostrou que eles articularam, né, nas palavras deles, eles utilizaram dos seus órgãos diplomáticos para dissuadir os países latino-americanos a recusarem a ajuda da Rússia, da Venezuela e de Cuba, né, para o combate à pandemia. Né, em outras palavras, né, os norte-americanos chantagearam, né, e ameaçaram os países latino-americanos caso eles aceitassem a ajuda aí, desses países que, segundo as palavras do próprio coordenador aí do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, são influências malignas no continente. Veja, Thiago, influências malignas, é como se o cara fosse um religioso e fundamentalista. E essas influências malignas seriam aí as vacinas que a Rússia queria vender para o Brasil, né? E a ajuda médica e humanitária que Cuba e a Venezuela ofereceram a outros países, como o caso do Panamá, né? Os Estados Unidos eles chantagearam, né, ameaçaram o Panamá de que não aceitassem a brigada dos médicos cubanos, que foi mandado aí para vários países no mundo, né, inclusive países imperialistas, como a Itália, né? Cuba é reconhecidamente aí no cenário mundial, né, um país que tem capacidade e condições, né, se solidariza, né, envia inclusive seus médicos, que estão entre os melhores do mundo, para ajudar os outros países, né, e o Panamá foi obrigado a recusar essa ajuda de Cuba para aceitar uma ajuda que os norte-americanos enviaram a eles, né. Então, isso mostra, né, como que funciona o imperialismo mundial e que não tem nada de democracia, né, é uma verdadeira ditadura contra todos os povos do planeta Terra e que precisa, né, ser combatida, né, sob o risco de que a ditadura contra toda a população mundial se aprofunde, né? É uma ditadura muito expressiva e você tem nessa TV, Operária TV, mais uma ferramenta aqui para combater essa ditadura que se alastra pelo mundo nesse momento de crise. O J5 vai se encerrando por aqui, companheiros. Nós não poderíamos naturalmente encerrar sem agradecer aqui a presença do companheiro Adriano, se não me engano, aí da companheiro aí do Emanuel aí no Paraná, né, Emanuel? A Silvia Mila aqui de Mato Grosso do Sul. Isso, os companheiros aqui todos assistindo. Então,
companheiro que manda um boa tarde, os dois companheiros, muito boa tarde, companheiros Adriano e Silvia. O camarada que desta vez eu consigo, manda um boa tarde. E também a companheira Elizabeth de CS Novi. Os 5 companheiros, eu pedi para a produção colocar para lembrar que a Universidade Marxista teve a sua última aula ontem, mas você que não se inscreveu ainda pode se inscrever. Além das aulas que continuam disponíveis no nosso acervo, você tem acesso também ao exclusivo, a enciclopedista e toda a nossa biblioteca digital nível para a ilustração dos companheiros militantes aqui que estão dedicados a combater esse regime de ditadura que opera em escala global, que a gente acabou de falar aqui. E lembrando sempre também a importância dos companheiros que estão assistindo deixarem sua contribuição, curtirem, compartilharem, tornarem-se membros do canal, ajudarem a fortalecer a imprensa independente, revolucionária e de luta contra o golpe de Estado em defesa do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. O companheiro sou eu, mando aqui um superchat, muito obrigado, companheiro. E nós, Emanuel e eu, vamos encerrando por aqui. Quarta-feira que vem nós voltamos, mas você não desligue. A Casa TV, como você bem sabe, é 24 horas e a programação continua. Tenham todos uma boa noite.